Madre Teresa é um nome que praticamente todo mundo no mundo inteiro conhece. Famosa por atos de bondade, caridade e sacrifício. Ela não é conhecida por apoiar ditadores, fraudadores ou abusadores sexuais católicos. Suas clínicas e orfanatos são famosos no mundo todo por cuidar das pessoas indesejadas e descartadas pela sociedade. Eles não são conhecidos por negar analgésicos a pacientes com câncer, reutilizar agulhas não esterilizadas ou negar adoções para manter crianças no orfanato por mais tempo. Os missionários da caridade são conhecidos por ajudar os necessitados de graça e incansavelmente. Mas o que eles não são famosos por fazer é converter secretamente hindus e muçulmanos moribundos contra a vontade deles e enviar bilhões de dólares para o Vaticano. Eles não são famosos por nada disso, mas deveriam ser. Isto é o Haiti em 1981. As pessoas estão passando fome porque o presidente deles e ditador brutal, Jean-Claude Duvalier, vendeu o suprimento nacional de alimentos em troca de favores dos Estados Unidos da América. Quando o povo faminto se revoltou como resultado, os Duvalier ordenaram que os militares atirassem nos manifestantes famintos. Quando isso não conteve a violência, os Duvalier roubaram os bens nacionais e fugiram para a Riviera Francesa para viver em um exílio luxuoso, enquanto seu país se destruía e morria de fome. Os Duvalier foram ditadores brutais e criminosos. Aqui está uma foto de Michelle Duvalier com uma de suas amigas mais próximas, Madre Teresa. Essa única foto já deveria fazer você questionar se a imagem pública da Madre Teresa é realmente sincera ou não. E acredite, tem muito mais. Se eu pedisse para você pensar na cidade de Calcutá, atualmente chamada Kolkata, provavelmente você imaginaria uma cena de extrema pobreza, pessoas passando fome e pedindo esmola nas ruas, e provavelmente pensaria que é um lugar muito sujo e sem higiene. Mas na verdade ela é assim. As pessoas enfrentam dificuldades? Com certeza. Elas são pobres? Infelizmente sim, mas não há mendigos. Na verdade, pedir esmola é considerado algo muito inaceitável socialmente em Kolkata, ao contrário de algumas outras áreas da região. Mesmo voltando a 1970, a imagem de pobreza absoluta, comumente ligada a Kolkata, não existe. Por que temos essa imagem em mente? Isso se deve principalmente à Madre Teresa. Ela criou e perpetuou essa imagem de pobreza extrema, o que destacaria ainda mais seus atos de caridade. E ela foi auxiliada por um documentarista chamado Malcolm Muggeridge. Na época do seu documentário, em 1969, Madre Teresa era desconhecida fora da Índia. Mas o documentário, que vou deixar o link abaixo caso queira assistir, mas confie em mim, não vale a pena. Esse documentário a impulsionou para um nível mais alto de reconhecimento internacional. E juntos, eles pintavam essa imagem de Kolkata como um lugar quase vergonhosamente pobre, o que, é claro, tornava as ações dela ainda mais incríveis. Muggeridge estava em sua própria jornada espiritual, então dizer que tinha inclinação religiosa é pouco. Logo você vai entender por que destaco isso. Muggeridge foi cobrir o trabalho de Madre Teresa na Casa dos Moribundos, instituição de caridade dedicada ao cuidado de terminais. Enquanto se preparavam em um dos quartos escuros, a equipe notou que a luz era insuficiente para filmar.
A filmagem ocorreu nessa área e há 2 relatos sobre o dia. O primeiro, de Malcolm, afirma que o cinegrafista disse que era impossível filmar lá dentro porque estava escuro demais, mas eles tentaram mesmo assim. Ao revelar o filme mais tarde, eles descobriram que as cenas gravadas dentro do quarto escuro estavam lindamente iluminadas, com uma luz quase angelical e inesperada, que Malcolm descreveria para todos como um verdadeiro milagre. Como explicar uma luz tecnicamente impossível, se não pelo fato de alguém tão santa e altruísta quanto Madre Teresa ter essa aura? Parafraseando um pouco, mas a qualidade real é tão ridícula quanto o conto. Citação: no filme revelado, a cena interna tinha uma luz suave e especialmente bonita. Eu mesmo estou absolutamente convencido de que essa luz tecnicamente inexplicável é, na verdade, a luz benevolente a qual o Cardeal Newman se refere em seu conhecido e belo hino. Estou pessoalmente convencido de que Ken registrou o primeiro milagre fotográfico autêntico. Eu disse que era loucura. Agora o cinegrafista conta outra versão. Vou deixá-lo falar. Durante Algo Belo para Deus, houve um episódio em que fomos levados a um prédio que Madre Teresa chamava de Casa dos Moribundos. E Peter Shaker, o diretor, disse: "Está muito escuro aqui. Será que conseguimos captar algo?" E tínhamos acabado de receber da British Broadcasting Corporation um novo filme feito pela Kodak, que não tivemos tempo de testar antes de sair. Falei para o Peter: "Vamos tentar", e gravamos. Quando voltamos, semanas ou meses depois, estávamos sentados nos estúdios do Teatro Hashi à noite. E, eventualmente, apareceram as cenas da Casa dos Moribundos. E foi surpreendente, você podia ver cada detalhe. E eu disse: "Isso é incrível, isso é extraordinário." E eu ia continuar dizendo, sabe, 3 vivas para a Kodak. Não tive chance de dizer isso, pois Malcolm, na primeira fila, se virou e falou: "É luz divina. É Madre Teresa." E assim nasceu o milagre de Madre Teresa. Ken continua falando sobre como foi chamado repetidamente por jornalistas em Londres, perguntando a ele como se sentia ao testemunhar um verdadeiro milagre. Agora, embora, até onde eu sei, a própria Madre Teresa nunca tenha afirmado que foi um milagre, ela também nunca negou isso. Imagino que alguém tão santo seria mais humilde e não deixaria esse tipo de boato continuar. Mas havia um motivo para ela permitir que isso continuasse. Na era moderna, na galera descolada, chama isso de cultivo de aura. Madre Teresa nasceu na Albânia. Aos 12 anos, ela se encantou pela vida religiosa após ver missionários em Bengala. Aos 18, ingressou nas Irmãs de Loreto, na Irlanda, para aprender inglês e virar missionária. Depois de ingressar nas missionárias, ela nunca mais veria sua mãe e sua irmã, impedida de visitá-las pelo governo opressor da Albânia. Se você está curioso por que ela não pôde voltar para sua família na Albânia, é porque o chefe da Albânia, um cara chamado Enver Hoxha, havia declarado recentemente a Albânia como uma nação ateísta. Na verdade, ele declarou que seria a primeira nação ateísta do mundo. E assim, Madre Teresa, como uma representante muito pública do catolicismo, havia se tornado uma ameaça para o Estado. Ela então fez seus votos religiosos e se nomeou em homenagem à padroeira dos missionários, Teresa de Lisieux. Desculpe aos franceses que assistem, fiz o meu melhor. Ela lecionou na escola do convento por anos, até ser impactada pela fome de Bengala em 1943, quando fez voto de servir aos pobres e fundou as Missionárias da Caridade. É importante manter em mente durante toda essa história que ela fez um voto de servir aos pobres. Apenas mantenha isso em mente durante todo o vídeo. Aqui está uma citação rápida dela para demonstrar exatamente o que ela quer dizer. Eu deveria deixar o convento e ajudar os pobres vivendo entre eles. Era uma ordem. Fracassar seria quebrar a fé. Agora, isso estabelece 2 coisas. Número 1, é importante estar entre os pobres. Isso faz parte da missão. Número 2, não ajudar os pobres seria quebrar sua fé. Mais uma citação dita, durante uma entrevista com Muggeridge, após o lançamento do documentário, que destaca algo que vai se tornar importante mais adiante. Citação:
Sempre há o risco de virarmos apenas assistentes sociais ou fazermos o trabalho mecanicamente. É perigoso esquecer para quem fazemos isso. Nossas obras são apenas uma expressão do nosso amor por Cristo. Agora, caso você não consiga ler nas entrelinhas o que ela está dizendo, é que ajudar os pobres só é importante se você estiver fazendo isso em nome de Cristo. Talvez seja só eu e eu seja meio maluco, mas eu acho que o importante é ajudar as pessoas que precisam. Não importa se eles ou você acreditam em Jesus ou não, o importante é ajudar, não a fé. Nos primeiros anos na Índia, ela recusava a ajuda de um convento e vivia como mendiga, enquanto tentava ajudar outros. Ela tinha a opção de voltar para o convento ou de aceitar a ajuda oferecida pelo convento, mas ela recusou repetidamente. Isso estava de acordo com sua filosofia de que precisava viver entre os pobres ou violaria sua fé. Seja por acidente ou por escolha, essa insistência em sobreviver com o mínimo teve o efeito colateral benéfico de criar uma imagem de celebridade local de uma serva cristã humilde e devota, sofrendo a indignidade da pobreza para ajudar as muitas pessoas necessitadas da cidade, o que atraiu o apoio do governo local e também algumas doações. Talvez nos primeiros anos, essa imagem tenha surgido por acaso como efeito da tentativa de ser útil. Mas isso lhes deu um modelo para fazer isso intencionalmente no futuro. Teresa obteve acesso a um templo hindu abandonado com vários cômodos para diferentes usos. Ele precisava de reformas por estar sem uso há tanto tempo, mas era utilizável. Ela decidiu reabrir o templo como um local para tratar e abrigar os necessitados, e deu a ele o nome um tanto sombrio de Casa dos Moribundos. Há uma estranha dicotomia em relação ao trabalho de caridade, principalmente ao tentá-lo realizar. Solicitar doações. Veja, as pessoas doam menos quando uma instituição de caridade parece bem financiada e em boas condições. É por isso que toda a publicidade deles foca em mostrar pessoas em situações no seu pior momento. Isso faz as pessoas abrirem as carteiras mais facilmente. Por isso, o financiamento para pesquisas sobre câncer diminuiu na última década. As pessoas simplesmente assumem que agora já está bem financiado e por isso não precisam mais doar. Além disso, uma observação. Há um espelhamento poético em ela transformar um templo de outra religião para fins cristãos. Você vai entender o que quero dizer mais adiante. A Casa dos Moribundos era basicamente um tipo de hospício projetado para receber todas as pessoas que não tinham para onde ir. O quarto e o tratamento eram gratuitos, atraindo principalmente os pobres. Pessoas sem acesso a qualquer tipo de cuidado recebiam esse atendimento gratuitamente. Eles também recebiam pessoas com condições rejeitadas por outras instituições, como pacientes com lepra. Quando o hospício foi criado, a carência de imunidades e recursos era justificável por depender totalmente da caridade. E como havia sido recém-criado, era de se esperar que fosse subfinanciado e carente em muitos aspectos. Mas cerca de uma década depois, a fama dela havia crescido tanto que um documentarista britânico chamado Malcolm Muggeridge decidiu fazer um filme sobre Madre Teresa enquanto buscava seu próprio despertar religioso. O documentário de Malcolm ampliaria a lenda de Teresa mundialmente. À medida que o dinheiro e a atenção começaram a chegar, ela abriu mais hospícios por toda a Índia e depois se expandiu para outros países também. Nos anos 1970, ela já havia aberto hospícios para pobres e doentes na América do Sul, América do Norte, África, Ásia e Europa, sempre nas áreas mais carentes. Na década de 1970, Madre Teresa ampliou tanto sua instituição de caridade que, segundo relatos, acumulou mais de 50 milhões de dólares em contas bancárias, tornando-se uma organização muito bem financiada. O que torna a próxima parte da história muito confusa. Em 1994, o Dr. Robin Fox, editor da The Lancet, visitou a Casa dos Moribundos após ouvir sua fama mundial e fez comentários positivos e críticos de forma preocupada. Ele disse que 2/3 dos que chegam à casa são pacientes não críticos
que não foram admitidos no hospital por não estarem doentes o suficiente, enquanto o outro terço é de pessoas gravemente doentes que precisavam de cuidados além do que a casa podia ou queria oferecer. Ele diz que 2/3 dos pacientes não críticos saem da casa em melhor estado, pois só precisavam de alguns dias de abrigo e comida, o que a casa ofereceu. O outro terço, que exigia mais cuidados, não estava sendo atendido adequadamente. Isso poderia ser considerado má conduta médica. O Dr. Fox afirmou: alguns médicos aparecem às vezes, mas geralmente irmãs e voluntários. Alguns com conhecimento médico tomam as decisões como podem. Eu vi um jovem que havia sido internado em estado ruim, com febre alta, e os medicamentos prescritos foram tetraciclina e paracetamol. Mais tarde, um médico visitante diagnosticou provável malária e substituiu pelo uso de cloroquina. Ninguém poderia ter analisado uma lâmina de sangue. Fui informado de que exames raramente são permitidos. Só ouça novamente essa última frase: raramente permitido. Não disseram a ele que não era possível, disseram que não era permitido. Agora, imagine prestar cuidados médicos a alguém e apenas adivinhar qual é a condição da pessoa quando você tem os meios para realmente testar e descobrir. Ele continua: que tal alguns algoritmos simples que possam ajudar as irmãs a distinguir o que é curável do que é incurável? De novo, não. Métodos sistemáticos são estranhos ao ethos do lar. Madre Teresa prefere a providência ao planejamento. As irmãs devem permanecer em igualdade com os pobres. Agora, me desculpe, mas isso é insano. Imagine olhar nos olhos de uma pessoa terrivelmente doente e dizer: desculpe, não podemos te tratar direito porque precisamos continuar pobres como você, enquanto temos uma conta bancária com 50 milhões de dólares. Imagine a dor que essas pessoas doentes passam, que é 100% mantida artificialmente. Na verdade, sobre o tema da dor, Dr. Fox também escreve: fiquei perturbado ao saber que o formulário não inclui analgésicos fortes. Além da negligência no diagnóstico e da má analgesia, a abordagem de Madre Teresa se distingue do movimento dos hóspices. Eu sei qual eu prefiro. A autora e ex-voluntária Mary Luden conta um relato igualmente assustador sobre sua experiência na Casa dos Moribundos. Perguntei a uma delas por que fazia aquilo. Ela respondeu: para limpar. Então questionei: mas por que não esteriliza? Por que você não está fervendo água e esterilizando suas agulhas? Ela disse: não adianta. Perceba como essa afirmação é incrivelmente cruel. Não adianta. Não faz sentido esterilizar uma agulha usada em muitos pacientes, pois o próximo paciente, mesmo que a agulha ainda esteja afiada, já está doente. O quê? Só porque alguém está morrendo não merece conforto e dignidade como os outros? Isso ainda seria chocante se não soubéssemos que as fundações de Madre Teresa arrecadavam milhões todo ano e não tinham motivo para reutilizar agulhas ou negar medicamentos. Também era uma regra da instituição de caridade que fossem usados lápis e papel em vez de canetas ou computadores, para que o lápis pudesse ser apagado e o papel reutilizado, o que, você sabe, até parece econômico e algo bom. Até você perceber que isso significava que eles estavam constantemente apagando os prontuários médicos das pessoas doentes sob seus cuidados. Manter registros médicos precisos é tão importante que a falta disso pode levar à morte. Ela disse que viu um garoto de 15 anos com infecção renal simples que teria se recuperado se fosse encaminhado ao hospital para antibióticos. Como resultado de não ter ido ao hospital, a infecção renal daquele garoto de 15 anos acabou destruindo seus rins e ele precisou de cirurgia. Quando ela perguntou por que nunca encaminharam o garoto ao hospital, disseram a ela que não fazem isso porque, se fizerem para um, terão que fazer para todos. Não é esse o objetivo? Ajudar o maior número possível de pessoas? A postura da Madre Teresa é extremamente derrotista, sugerindo que, se não pode ajudar todos, melhor não ajudar ninguém.
Neste ponto, você talvez, espero eu, esteja se perguntando qual é o objetivo da caridade dela, se não é reduzir o sofrimento daqueles para quem ela arrecada doações. Bem, as próprias palavras dela nos dão uma pista. Eu nunca me esqueço do dia em que conheci uma senhora que estava morrendo de câncer e eu podia ver daqui que ela estava lutando com uma dor terrível. E eu disse a ela, sabe, isso é sobre o beijo de Jesus. Um sinal de que você chegou tão perto dele na cruz que ele pode te beijar. E ela junta as mãos para a Madre Teresa. Por favor, peça a Jesus para parar de me beijar. Então ela acredita que o sofrimento nos aproxima de Jesus. Portanto, para ela, sofrer é uma experiência divina. E embora eu ache isso completamente insano e um total mal-entendido, ou talvez até uma deturpação da fé cristã, porque, de acordo com o cristianismo, Jesus se sacrificou e sofreu para poupar a raça humana do mesmo destino. Não para apresentar isso como um exemplo de comportamento ideal, mas se essa é a crença dela e ela se mantém fiel a isso, então pelo menos ela é moralmente consistente. Ela é moralmente consistente. Ela é moralmente consistente. Certo? Madre Teresa acredita que o sofrimento nos aproxima de Jesus. Acho que ela aplica essa filosofia a todos, porque, como missionária cristã, quer que todos estejam mais próximos de Jesus, certo? Na verdade, não. Comecemos pelos amigos dela. Dizem que você é julgado pelas companhias que mantém, o que considero uma avaliação justa, pois geralmente escolhemos amigos que refletem nossos valores ou objetivos. Quem Madre Teresa considerava amigas ou aliadas próximas? Os Duvalier foram ditadores brutais e Madre Teresa os apoiou, mesmo enquanto deixavam o povo haitiano passar fome, destruíam a economia, matavam manifestantes por comida e fugiam para a Riviera Francesa após desviar milhões. Ela era amiga próxima de Ronald Reagan, que muitos consideram incrível, mas cujas ações resultaram no assassinato de freiras cristãs na América Central, então ela tinha motivos para se opor a ele. Mas ela não fez isso. Ela era amiga de Margaret Thatcher, conhecida por sua crueldade e apelidada de Thatcher a ladrã do leite, por cortar o leite escolar gratuito para crianças pobres, economizando no orçamento em vez de taxar mais as corporações. Ela defendeu o padre Donald Maguire, acusado e condenado por abuso sexual de crianças nos anos 1960, alguém especialmente grave de apoiar, já que a maioria das arrecadações de caridade dela era para órfãos. Em 1992, Charles Keating, amigo dela, foi condenado por fraudar o público em 250 milhões de dólares. Teresa escreveu uma carta pessoal ao juiz do caso pedindo clemência e indulgência para o amigo, alegando que o conhecia como um homem bom que havia feito muitas coisas boas pelos pobres. O promotor respondeu explicando quem era Charles Keating e que ele enganou até um carpinteiro idoso da classe trabalhadora, que perdeu todas as suas economias no golpe. Teresa nem respondeu. Cada uma dessas pessoas enfrentou dificuldades por ações gananciosas e egoístas, ao contrário dos pobres, geralmente apenas azarados. Minha suposição era que, ao enfrentarem sofrimento, ela diria que isso também é uma bênção que as aproxima de Jesus. Mas ela não disse isso. Ela implorou por clemência e perdão para cada uma dessas pessoas e pediu que o sofrimento delas fosse diminuído ou removido. Então, julgando-a por suas ações e não por suas palavras, podemos constatar que as únicas pessoas que ela acredita que devem sofrer são os pobres, os doentes e os oprimidos. Ela diz a essas pessoas para aceitarem seu sofrimento como uma bênção, enquanto, ao mesmo tempo, implora clemência para pessoas de caráter moral extremamente questionável. Mas pelo menos ela se submete ao mesmo nível de atendimento médico que oferece aos seus pacientes. O ponto é, ela não permitir que as instituições gastem dinheiro com atendimento médico, certo? O sofrimento é divino, e até as irmãs devem sofrer e ter os mesmos recursos dos pobres. Mas não. Nesse sentido, Madre Teresa aceitava o melhor atendimento médico do mundo quando se tratava de sua saúde debilitada.
De repente, o sofrimento já não parecia mais um dom divino. É meio absurdo ver alguém que não dá analgésicos para pessoas morrendo de câncer porque acredita que o sofrimento é divino e depois chega de helicóptero e voa em jatos particulares. Essa pessoa, ao ganhar um local decorado para usar em uma instituição de caridade em Nova York, mandou as irmãs retirarem tapetes, camas e móveis, criando condições desconfortáveis para pacientes com câncer. Tudo isso enquanto ela mesma ficava e viajava com luxo. Na verdade, as condições intencionais em alguns dos estabelecimentos dela são tão ruins que pessoas em situação de rua que ficaram lá imploram para nunca mais voltar. A autora Helge Gillespie escreveu sobre a instituição de caridade e relatou ter conhecido um homem em situação de rua em uma casa para portadores de vírus da imunodeficiência humana em São Francisco. Um escritor guatemalteco amigo meu estava desesperado para sair. Uma amiga minha que cozinha lá o adotou enquanto pôde. Ele piorou muito e quando ela pediu que ele voltasse por não conseguir mais cuidar dele, ele suplicou para que o mantivesse, pois temia morrer sem morfina, já que lá não medicavam direito. Imagine o quão péssima uma instituição de caridade precisa ser para um sem-teto com vírus da imunodeficiência humana implorar para nunca mais voltar. Na verdade, é impossível ver tudo isso como qualquer coisa além de pura hipocrisia. Agora, eu já trabalhei para algumas instituições de caridade e posso te dizer que a maior despesa geralmente é a administração, que é o custo de todos os funcionários pagos, porque enquanto os soldados da linha de frente normalmente doam seu tempo de graça, esses executivos lá no topo nunca fazem isso. Eles sempre são pagos, e são muito bem pagos também. Mas com as missionárias da caridade, que é a instituição da Madre Teresa, elas são administradas por cerca de 4.000 irmãs que fizeram votos de obediência e pobreza, então elas não podem dizer não e não recebem salário. Elas contam com o apoio de milhares de voluntários não remunerados. A instituição de caridade não paga aluguel nem hipoteca de propriedades, algo de que Madre Teresa se orgulhava. Teresa sempre insistia que evitassem pagar por qualquer coisa sempre que possível. Eles usavam a causa da instituição de caridade e a fama dela para insistir que as coisas fossem dadas de graça. Eles não estocam ou armazenam comida ou remédios e só usam o que é doado no momento da necessidade. Todo o resto é recusado, pois Teresa acredita que eles devem confiar apenas na providência de Deus. E nas raras ocasiões em que compram algo, gastam o mínimo possível. Assim, os custos operacionais são praticamente nulos para uma instituição de caridade bilionária. Antes de 1980, vários voluntários faziam a contabilidade até as irmãs assumirem. Segundo a time de 1998, a voluntária Maria Tingelhoff, da filial alemã, afirmou: "Vimos 3 milhões por ano." O artigo ouviu ex-irmãs que geriram filiais pelo mundo e estimou, com base nelas, renda de cerca de 100 milhões de dólares anuais. Como a instituição de caridade operava nesse nível há cerca de 3 décadas, seus ganhos acumulados chegavam a cerca de 3 bilhões de dólares na época do artigo. Tudo isento de impostos e com cerca de 93% de lucro. Então, com poucos ou nenhum custo operacional e uma receita estimada em 100 milhões de dólares por ano, para onde foi todo esse dinheiro? Índia e Alemanha exigem que instituições de caridade apresentem declarações e documentos para evitar ilegalidades. Mas quando a revista Time solicitou essas informações financeiras, disseram que esses dados eram confidenciais. Já a Grã-Bretanha é rigorosa na prestação de contas das instituições de caridade e no acesso público a essas informações. A Time conseguiu informações sobre as operações deles no Reino Unido. Em 1991, a filial do Reino Unido teve receita de 1,66 milhão e despesas de 200 mil equivalentes a 7% da receita. O que houve com os 93% restantes? A revista Time perguntou à chefe britânica, irmã Teresina, que respondeu: "Desculpe, não podemos contar isso. Registros oficiais indicaram que a maior parte do dinheiro foi enviada ao exterior, mas não especificaram os valores para cada destinatário. Mas um destinatário em particular talvez explique isso melhor: Roma.
Se cada capítulo envia a mesma porcentagem da renda ao Vaticano, ele recebe cerca de 93 milhões de dólares por ano, apenas das missionárias da caridade de Madre Teresa. Analisei rapidamente as últimas declarações fiscais do Reino Unido para ver como isso mudou com o tempo. Já que Teresa não comanda mais a caridade com mão de ferro, talvez algumas coisas tenham mudado. Exceto nos anos da Covid, ela sempre arrecada mais do que gasta. Na verdade, os gastos são enganosos, pois parece que gastam cerca de 50% da renda em atividades beneficentes para as quais arrecadam dinheiro. No entanto, ao analisar melhor, eles gastam só cerca de 200 mil em despesas. O restante fica registrado como retido para o futuro, ou seja, não é gasto de fato. Isso é registrado como gasto fiscal, mas permanece nas contas. Atualmente, apenas Estados Unidos da América, Canadá e Áustria determinam um valor mínimo legal que instituições de caridade devem destinar à causa que arrecadam, o que evidencia uma grande negligência na regulamentação de possíveis negócios duvidosos. Então, em teoria, você poderia abrir uma instituição de caridade, arrecadar dinheiro para uma causa e gastar apenas $1 único nessa causa real, e simplesmente ficar com o resto do dinheiro para si mesmo, sem tecnicamente violar a lei. Agora, estou exagerando um pouco com o comentário do $1, mas sinceramente não está tão longe da verdade. Eles não arrecadam dinheiro para ajudar pobres ou aliviar o sofrimento dos doentes. Eles não arrecadam fundos para cuidar dos milhares de órfãos em seus orfanatos, como você verá. Então, qual é exatamente o objetivo dessa caridade? É só uma fonte de dinheiro isenta de impostos para o Vaticano? Na verdade, não, também é. A verdadeira missão dos missionários da caridade já foi mencionada várias vezes, mas vamos tirar a venda dos nossos olhos e dar uma olhada de verdade. A missão não é ajudar a combater a pobreza. Ela poderia ter usado a renda anual de $100 milhões em vez de enviá-la para Roma. Quero dizer, eu até entendo por que eles enviam para Roma, porque, bom, todo mundo sabe que o Vaticano está super falido e precisa desesperadamente de dinheiro. E também não é para ajudar a aliviar a dor e o sofrimento dos doentes, já que ela não faz isso e acredita que é um presente. Bem, quando você é pobre, se você é rico, então isso é considerado uma coisa ruim. A missão real está bem ali, à vista de todos, naquela citação que te dei antes. Sempre existe o perigo de nos tornarmos apenas assistentes sociais ou de fazermos o trabalho apenas pelo trabalho. É um perigo se esquecermos para quem estamos fazendo isso. Nossas obras expressam nosso amor por Cristo. A verdadeira missão é espalhar a fé católica e seus valores. Na verdade, principalmente só um valor. O maior destruidor da paz hoje é o orgulho da criança inocente e não nascida. Anti-aborto. Desde o início, na verdade, ela usou sua fama e plataforma para espalhar uma mensagem anti-aborto. Agora, o aborto é uma questão espinhosa para muitas pessoas, independentemente do lado em que você esteja. Madre Teresa, como era de se esperar, é muito firmemente contra o aborto, como o vídeo demonstrou. Entendo que algumas pessoas sejam moralmente contra o aborto, mas essa afirmação parece extrema. A maior ameaça à paz mundial? Então, não são seus amigos nos Estados Unidos da América que invadiram regularmente a América Central para instalar regimes fantoches. Nem os ditadores brutais do Haiti que vocês apoiaram. Não. O maior inimigo da paz mundial, sim, é o aborto. Madre Teresa afirma, muito famosa, que não se envolve em política, sempre que é criticada pelas muitas pessoas moralmente falidas com quem ela é amiga. Quando perguntam por que ela não usa seu perfil e recursos para pressionar líderes mundiais sobre questões dos pobres, ela responde: não me envolvo nesse tipo de política. Mas fazer o máximo para influenciar a política do Estado sobre o aborto é exatamente o tipo de política em que ela definitivamente se envolve. Antes da votação sobre a proibição do aborto no Reino Unido, Madre Teresa visitou Margaret Thatcher para tentar influenciar os políticos. A proposta não foi aprovada, mas recebeu muito mais apoio do que o esperado.
E o deputado que apresentou a moção inicialmente atribuiu diretamente essa popularidade extra à Madre Teresa. Quando a guerra estourou em Bangladesh, ocorreram 200 mil estupros, resultando em cerca de 25 mil gestações. Pois é, né? Essas estatísticas também me chocaram pra caramba. Essas gestações envolveram mulheres que foram espancadas e traumatizadas até quase a morte. Madre Teresa expressou vergonha severa sobre o tema. Não para os homens que cometeram esses estupros, mas para as mulheres que talvez não quisessem manter o fruto desses crimes e ter um lembrete diário do pior momento de suas vidas. Agora, independentemente de você acreditar ou não no direito ao aborto, é extremamente insensível tentar envergonhar mulheres que foram cruelmente violentadas para que se conformem ao seu sistema de crenças pessoal. Essas vítimas fragilizadas só precisam de ajuda, não de julgamento ou vergonha. Teresa não apenas se opunha ao aborto, ela também era uma ferrenha militante contra a contracepção. Ao amar, o marido e a esposa devem voltar a atenção um para o outro, como acontece no planejamento familiar natural, e não para si mesmos, como acontece na contracepção. Uma vez que esse amor vivo é destruído pela contracepção, o aborto vem muito facilmente em seguida. É por isso que eu nunca dou uma criança para uma família que usou contracepção, porque se a mãe destruiu o poder de amar, como ela vai amar minha criança? As principais operações dela começaram na Índia, país com grande problema de superpopulação. Você pode se perguntar por que alguém que busca reduzir o sofrimento infantil seria tão contra a contracepção em uma área superpopulada. Faz sentido quando você pensa. Grande parte da arrecadação de fundos usa órfãos como causa. Órfãos costumam atrair mais simpatia e, por isso, dinheiro. Afinal, quem não sente pena de uma criança sem ninguém para amá-la? Então, tanto o aborto quanto a contracepção acabariam com uma grande fonte de financiamento às crianças órfãs. Agora, você pode achar que estou sendo duro ao dizer isso, porque acredita que ela acolhe crianças órfãs para ajudá-las. Mas você já devia saber que as palavras e ações dela nem sempre são como parecem. Em 2005, Donald McIntyre se infiltrou em um dos orfanatos de Madre Teresa enquanto fazia uma reportagem para o New Statement. Enquanto esteve lá, viu crianças amarradas às camas e uma menina com deficiência totalmente presa. As crianças eram forçadas a abrir a boca para tomar remédios, agitando as mãos em sofrimento. Ele viu crianças tossindo e engasgando enquanto funcionários forçavam comida e outras sem supervisão, deixadas em vasos sanitários sujos por mais de 20 minutos. Voluntários tentavam lavar as crianças sujas, mas o abrigo não tinha sabão, desinfetante ou água morna. Então, lençóis, roupas sujas e crianças sujas eram todos lavados em água fria com panos sujos. Enquanto a comida era feita no chão, funcionários misturavam remédios básicos com as mãos. E essa não é a única notícia negativa sobre os orfanatos também. Em 2015, o orfanato indiano fechou após o governo aprovar lei proibindo que orfanatos recusassem bons pais por serem solteiros ou divorciados. 2 argumentos que os orfanatos de Teresa usaram para negar adoções. Eles preferiam que as crianças ficassem em um orfanato e não fossem para um lar amoroso, simplesmente porque as pessoas que estavam adotando tinham crenças diferentes sobre ser solteiro ou divorciado. Isso parece uma organização preocupada com o melhor para os órfãos. Para mim, isso parece mais uma organização interessada em impor uma agenda. Em 2018, a instituição de caridade foi investigada por tráfico de crianças ao vender 4 crianças do orfanato para pais particulares, violando leis. Em 2022, o governo da Nicarágua ordenou o fechamento após recusarem cumprir leis locais contra a lavagem de dinheiro. Ainda pensa que tudo é só fazer o bem? Ainda preciso de mais. Tudo bem. Para os religiosos, isso pode ser o ponto de virada. Embora, na verdade, se você ainda não mudou até agora, acho que nada nunca vai te fazer mudar.
No livro de Christopher Hitchens, A Posição Missionária, ele entrevista Susan Shields, que trabalhou 9 anos na instituição de caridade. Ela conta que Madre Teresa ensinava as irmãs a batizar secretamente moribundos. Ela orientava as irmãs a perguntar a pessoas desesperadas se queriam um ingresso para o céu e interpretar qualquer resposta como sim ao batismo. As irmãs então fingiam limpar a testa dessas pessoas com um pano úmido, como se estivessem ajudando, mas na verdade estavam batizando elas. E isso precisava ser feito em segredo, porque elas estavam batizando hindus e muçulmanos sem a permissão deles. Isso também é citado na biografia de Leo Masberg sobre Madre Teresa, onde ele relata que a própria Madre Teresa disse que pessoas moribundas eram batizadas sem saber, apenas ao serem perguntadas se queriam ver o Deus que enviou as irmãs. Assim eram convertidas sem saber e contra a vontade. Consegue imaginar a fúria no mundo cristão se um imã muçulmano convertesse pacientes moribundos ao Islã sem consentimento? E com isso, a verdadeira missão da instituição de caridade é revelada. Não era um sistema para ajudar os pobres. Não era um hospital gratuito para tratar os doentes. Não era um orfanato acolhedor para receber aquelas crianças que não tinham pais. Na verdade, era uma enorme campanha de relações públicas que usava a dor e o sofrimento de pacientes com câncer e crianças órfãs para arrecadar bilhões de dólares e depois enviá-los de volta para Roma. Era uma ferramenta para espalhar secretamente o catolicismo e converter pessoas contra seus últimos desejos. Acho que uma coisa que acho difícil de engolir sobre a mitologia da Madre Teresa é a ideia de que ela defendia os pobres, os desamparados e os necessitados. Mas como alguém pode defender os pobres sem também se posicionar contra aqueles que artificialmente causam essa pobreza? Os ricos e as nações poderosas do mundo. Ela nunca teve uma palavra negativa para ditadores brutais, líderes mundiais que não respeitam fronteiras soberanas ou antigos impérios que ainda acreditam em sua própria história propagandista de espalhar a civilização. Mais importante ainda, ela não defende os pobres, os doentes ou os necessitados. Ela não critica nem tenta aliviar os sistemas que criam essas condições. Ela nem sequer tenta melhorar as circunstâncias deles ou aliviar sua dor e sofrimento. O que ela faz é bem demonstrado pela escolha do nome para sua primeira instituição, a Casa dos Moribundos. Ela não quer que você melhore. Ela não quer ver você viver uma vida mais longa e feliz. Para ela, o sofrimento é o objetivo. E como ela mesma mencionou antes, Cristo sofreu na cruz para salvar a humanidade. E assim, os pobres devem sofrer para que todos os outros possam viver mais confortavelmente. Figuras como Madre Teresa permitem que pessoas ricas e poderosas ignorem o sofrimento alheio, aliviando a consciência ao pensar que outra pessoa cuida desse problema. A caridade, embora bem intencionada, geralmente tem o efeito de permitir que pessoas com poder real sejam completamente apáticas às condições horríveis criadas pelo homem e impostas a algumas pessoas do mundo pelo simples crime de terem nascido no lugar errado. A dor e o sofrimento são o objetivo. E o propósito dela nunca foi aliviar ou eliminar isso, mas fornecer ao mundo um palco distorcido para que todos pudessem ver, para que o Vaticano pudesse lucrar ainda mais com isso.